gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem. Joinha aqui no chat para a gente poder dar andamento a essa nossa aula, nossa live, né? Nossa primeira live aqui do curso de teologia, na qual nós vamos abordar algumas coisas relativas à teologia de São Carlos do Brasil, conversar também sobre o nosso curso, sobre a proposta que nós temos e que a gente possa também crescer juntos na nossa missão, no nosso papel, na nossa função. Vamos ver aqui se eu consigo melhorar o áudio. Está melhorando? Oi. Melhorou um pouco o áudio, gente? Um retorno aí para a gente poder saber como está esse áudio. Lá. Só está baixo. Está certo. Oi. Oi, melhorou o som? Tá melhor o som? Estão me ouvindo melhor? Vou dar um retorno aqui para eu poder saber se está saindo. Agora sim, né? Deixei o som aberto, vai sair um pouco do ambiente, mas o importante é a gente transmitir a mensagem, o importante é poder falar aquilo que a gente tem para falar e também escutar, sentir aquilo que vocês têm para nos dizer nessa nosso primeiro contato dessa nossa nova turma e também dos demais que, obviamente, são todos convidados a participar. Quando você coloca uma live na rede social, você está aberto a todas as pessoas. Então, obviamente que quem vier a participar será certamente bem-vindo também e vai poder fazer essa troca conosco nessa tarde. Esperamos que seja uma experiência positiva para todos nós e que a gente possa construir algo ainda melhor em termos de conhecimento. O nosso objetivo dentro do nosso curso, dentro daquilo que nós estamos nos propondo, é fazer o conhecimento ser disseminado e a gente, mais do que isso, transformar o conhecimento em algo pragmático, algo prático para a nossa missão, para o nosso papel de evangelização, para aquilo que a gente se propõe a fazer dentro da nossa instituição religiosa. Muitos há que não veem a ICAB com bons olhos. Os que estão fora e principalmente aqueles que estão dentro dela e que muitas vezes não trabalham na filosofia proposta por Dom Carlos Duarte Costa. Vocês sabem que quanto mais uma instituição se afasta do propósito daquele que a instituiu, mais ela vai se fragmentando e perdendo a sua função, o seu papel, a sua missão. Obviamente é certo também que a igreja brasileira não é uma igreja de Dom Carlos Duarte Costa. A igreja brasileira é a instituição de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja brasileira tem dentro dela o Espírito Santo. Esse é um ponto fundamental para a gente poder começar toda e qualquer discussão a respeito de igreja católica apostólica brasileira. A gente não pode pensar assim, a igreja brasileira é a igreja de Dom Carlos. É uma igreja num tempo histórico que surgiu, recente, um cisma da Igreja Católica, mas que guarda em si a tradição cristã, guarda em si os elementos da fé católica e apostólica e guarda, sobretudo, o seu compromisso com a fé sagrada. Ainda está ruim o som, hein? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos ver se nós conseguimos. Oi. Melhorou? Tá melhor o som? Vamos ver se abre aqui. Tá ruim? Vocês estão conseguindo ouvir? Como é que tá aí? Me dá um retorno. Não, tá ótimo, beleza. Beleza, ok. Muito bem. Então é isso, nós quando ingressamos nessa instituição, nós temos que compreender que ela traz em si estes elementos do nosso fundador. E esses elementos devem ser colocados também em prática por nós. Não podemos sair deste princípio. Tem muita gente que diz assim, não, mas Dom Carlos morreu, aquilo que ele pensava morreu com ele, e nós temos que seguir agora o nosso próprio caminho e nos fraternizar, nos confraternizar
com as outras instituições, tudo em nome do ecumenismo, que muitas vezes vai virando uma mistura sem fim, porque nós não conhecemos mais o objeto da nossa teologia, nós não conhecemos mais a nossa identidade. E aí vamos agregando elementos daqui, de lá, de acolá, e não conseguimos realmente focar no objetivo central, na missão, visão e valores da nossa sagrada instituição, daquilo para o qual ela de fato nasceu. Olha só o que diz o texto da revista Luta. A revista Luta, de Dom Carlos Duarte Costa, a primeira revista Luta, ela traz um texto lá muito interessante, que é o que eu queria discutir com vocês hoje, que se chama As Bases da Igreja Brasileira. Esse texto é um texto que deveria ser, assim, frisado em todas as nossas igrejas, porque é um texto do fundador que foi divulgado para o Brasil quando surgiu a revista Luta, né? A revista Luta é a revista, então, da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Antes existia a revista Mensageira de Nossa Senhora Menina, que era uma revista de Dom Carlos, e a revista Luta passa a ser a revista da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Então, este número 1, este volume 1 da revista Luta, que está datado do dia 31, deixa eu pegar aqui certinho para a gente não... É o volume 1 da revista, tá? Ele está datado aqui do dia 31 de janeiro de 47, né? Tem aqui a data na contracapa, 31 de janeiro de 47. Aí ele vai trazendo uma série de coisas interessantes aqui sobre o pensamento, principalmente batendo na questão do Vaticano mesmo, principalmente ali da omissão do Papa Pio XII em relação à questão do Holocausto. Dom Carlos vai trazer muito desses elementos, mas o texto que eu queria frisar hoje com vocês é o texto que se chama Bases da Igreja Católica Apostólica Brasileira, ou Bases da Igreja Brasileira, que está na página 31 da revista Luta. Tá? Depois eu vou até compartilhar aí com vocês esse texto na parte da descrição do vídeo. Nós vamos dar uma melhorada aqui, vamos compartilhar o texto base de hoje, tá? Para a gente poder também levar esse conhecimento que nós estamos divulgando aqui para todos aqueles que quiserem tomar ciência daquilo que nós vivenciamos e acreditamos. Gente, a Igreja Católica Apostólica Brasileira nasce no Brasil com a excomunhão de Dom Carlos Duarte Costa, bispo de Maura, em 6 de julho de 45. Para libertar o Brasil do jugo nefasto do Vaticano, o maior culpado pelo afundamento dos navios brasileiros no período da Guerra Nazi-Fascista. Então veja que o Dom Carlos, tem muita gente assim, Dom Carlos pegava pesado. Dom Carlos pegava pesado, porque estava batendo no contexto histórico com a Igreja Romana, mas ele vai deixar claro que a Igreja Brasileira, ela surge dentro desta questão do conflito. Está estabelecido ali que ele já não tem mais ligação com Roma, porque ele é excomungado. Essa palavra era forte. Vocês imaginam o contexto de 1945, o que significava a palavra excomungado. Se até hoje ela cria uma certa ojeriza, assim, quem escuta, opa, excomungado, alguma coisa ruim. Mesmo quem não tem conhecimento, escuta a palavra excomungado, já pensa, a pessoa está fora da instituição. Alguns confundem com endiabrado, com demoniado, nada disso. Mas ele já não está mais na comunhão com Roma. E ele não quer esconder isso. Ao contrário, ele deixa claro para todo mundo desde o primeiro momento. Então, um ponto fundamental da nossa instituição é esse. Nós temos que deixar claro para todo mundo quem nós somos. Dom Carlos vai criticar, vai ser um ferrenho crítico da postura do Papa Pio XII, que agora, inclusive, esses arquivos estão sendo abertos pelo Vaticano. Agora, os historiadores estão tendo acesso àquilo que Dom Carlos falava lá atrás, em 45. Então, nós precisamos compreender, meus amigos, que nós temos um tesouro importante, que é a visão de Dom Carlos em relação ao mundo contemporâneo, em relação à civilização do terceiro milênio, porque ele pegava obras de outros autores, como, por exemplo, Pietro Baldi, que nós vamos falar em outro momento sobre Pietro Baldi, sobre
a obra do Pietro Baldi, A Grande Síntese, que era... E o Pietro Baldi fala da civilização do terceiro milênio, e Dom Carlos vai falar da civilização do terceiro milênio, da necessidade de nós pensarmos mais, nós refletirmos mais, nós temos o conhecimento racional como fonte, e não dogmático, porque o dogmatismo como que inebria as consciências, e vai transformando realmente naquela palavra de Marx, né, que a religião é ópio do povo. A religião não pode ser ópio, a religião não pode inebriar, a religião tem que nos conduzir à verdade. Nós olhamos para o Evangelho de João, quando Jesus fala lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está se direcionando exatamente a isso, a religião como fonte da verdade, como investigação da verdade, e não como algo que vai nos inebriar, que vai colocar sobre nós um jugo. Então, esse é o ponto. Dom Carlos já começa o seu texto, as bases da Igreja Brasileira, dizendo que nós estamos fora de um jugo. Olha o termo que ele usa, o jugo, aquilo que se carregava como um peso. Ele vai querer sair desse peso. E ele tinha consciência do que ele estava falando, porque ele, gente, e é esse ponto que eu quero me prender, ele era um clérigo, do alto clero da instituição a qual ele pertencia anteriormente. Então, ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Ele tinha consciência daquilo que ele estava por realizar também. Então, nós precisamos compreender esses elementos e refletir sobre eles. Né? Muito bem. Aqui vamos conversar, então. Vamos lá, vamos conversar. O Yuri fala que... seria ótimo se tivéssemos acesso ao referido texto mesmo para podermos ler a fonte primária. Com certeza. Vou depois aqui colocar a fonte primária para vocês, tá? O link do texto específico. Vou recortar esse texto e vou colocar aqui embaixo do vídeo também e vou distribuir para vocês na nossa sala de aula virtual e no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então, não precisa se preocupar com relação ao texto. Hoje eu vou lendo assim, conversando com vocês, depois vocês vão poder fazer a releitura e tirar também as próprias conclusões de vocês, tá certo? Dom, esse afastamento do ideal de Dom Carlos não seria negligência da própria igreja, uma vez que não percebemos uma preocupação dela em se fazer conhecer, nem interna, nem externamente? Boa reflexão, Danilo. Nós precisamos... aqui vem... o sentido do que nós estamos fazendo com o Instituto Brasileiro de Estudos Filosóficos e Teológicos. Nosso grande objetivo é trazer à tona esta visão de Dom Carlos Duarte Costa em relação ao mundo, em relação à vida, em relação às pessoas, tentar disseminar o conhecimento de Dom Carlos, que é muito esparso. Lamentavelmente, nós não temos ainda compilados da obra de Dom Carlos, é muito, muito esparso. E muitos, inclusive, dentro da nossa instituição, da hierarquia, inclusive, contestam a legitimidade, por exemplo, da revista Luta. Porque Dom Carlos, ele trazia várias pessoas de diversos credos, de diversos pensamentos para escrever na revista. Então, vocês vão ver, assim, coisas que chocam num primeiro momento. Mas ele tinha também as suas razões, as razões ideológicas e as razões políticas que nós temos que tentar discernir ao longo do nosso estudo acerca de Dom Carlos Duarte Costa. Tá? Mas... realmente, essa questão de nós não termos essa base carlista, certamente dá uma margem para que a gente acabe incorporando elementos daqueles que são dominantes, daqueles que dominam. Fica mais fácil para um clérigo, quando ele não tem uma base da sua própria instituição, ir buscando nas outras que estão mais estruturadas, para que ele possa, com essas fontes, seguir a sua missão. E nesse ponto é perigoso, por quê? Porque a gente pode ser acusado de falsidade ideológica, etc. e tal, de todas as coisas, de todo tipo de coisas, pelo fato de nós não buscarmos a fundo a nossa identidade. É preciso construir uma identidade da fé nacional, da fé católica, apostólica nacional. Alguns dos senhores, ao longo da semana, nas discussões do grupo de WhatsApp, falavam: por que a ICAB não tem o seu catecismo? Onde está o catecismo da ICAB? E realmente, nós vemos assim que não há aquela construção teórica. E é uma construção, meus amigos, que eu digo a vocês, nosso instituto, e quando eu falo em nosso instituto, não me refiro à minha pessoa, me refiro a mim, aos professores desse instituto, e principalmente a vocês que estão
pegando o boi pelo chifre conosco, que também estão nessa caminhada, compete ao nosso instituto construir esse arcabouço teórico. Ao final do nosso curso de teologia, vocês vão construir seus artigos acadêmicos. E esses artigos vão ser material de uma revista eletrônica do nosso instituto. É material que nós precisamos produzir para trazer novamente e mostrar para a sociedade mundial, global, esta figura proeminente do século XX, essa figura tão importante. Eu diria assim, um dos maiores teólogos do século XX, que foi Dom Carlos Duarte Costa, e que, infelizmente, pela nossa própria instituição, foi negligenciado. Foi elevado à honra dos altares, mas o seu pensamento foi silenciado. Então, não adianta você ficar exaltando a pessoa, a honra dos altares, mas aquilo que é importante, que é o pensamento, que é o arcabouço teórico, que é a construção, é jogada de lado, é esquecida. E muitas vezes, meus amigos, o que eu vou dizer para vocês e o que nós vamos comentar, tanto dentro do curso quanto nessas nossas reflexões, é voto vencido dentro da hierarquia. Porque muitos acham que o que nós temos que fazer é simplesmente ser um simulacro muito mal feito da Igreja Católica Apostólica Romana. Uma cópia muito mal feita. E nós não podemos viver desta forma. Nós temos que construir a nossa identidade da fé nacional. Então, é importante isso, meus amigos, porque a gente começa, a partir do momento que a gente constrói a identidade da fé nacional e coloca isso em prática, porque também construir uma teoria, mas não colocar em prática, não funciona. Jesus fala assim, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Então, nós precisamos ser pragmáticos, como eu falei no início da minha fala hoje. Não só teóricos. O nosso curso de teologia, que é uma base para o ministério, para o exercício do ministério, a maior proposição que ele faz é tentar nos levar à reflexão. Esse é o grande objetivo que nós quisemos construir ao longo desse curso. Esse curso é um curso, inclusive, em construção. Por isso, inclusive, que o curso não está ainda dentro já de uma fase de regularização jurídica, desse tipo de coisa, porque o objetivo agora é construir a parte teórica e prática da instituição. E nós podemos fazer e devemos fazer isso juntos, da cabeça à base, todos trabalhando em torno de um objetivo comum. O problema da ECAB, que eu penso, o diácono Marcelo nos diz assim, que não há uma unidade em suas dioceses. Isso por causa da autonomia dos diocesanos. É uma questão interessante essa questão da autonomia das dioceses, porque Dom Carlos Duarte Costa traz isso na base. Vamos voltar lá no texto base, para a gente poder continuar nossa reflexão, senão eu vou jogando coisas aqui e a gente vai perdendo o nosso leque, o nosso horizonte, A Igreja Brasileira, diz Dom Carlos no segundo parágrafo, a Igreja Brasileira conserva temporariamente o iluminismo, verdadeira glosa dos escritos cristãos primitivos como arma contra a Igreja romana, tendo presente estes 3 princípios históricos. Letra A, não mentir. Letra B, não temer a verdade. Letra C, não adular. Então, veja bem, Dom Carlos coloca iluminismo entre aspas. Ele não está falando do iluminismo, aquele movimento da Revolução Francesa. Não é esse iluminismo. Tá? O iluminismo que ele está falando é a iluminação da razão. E aí ele coloca esses 3 princípios como elementos lá do cristianismo primitivo. Não mentir, não temer a verdade e não adular. Olha que coisa poderosa é este parágrafo deste texto. E ele fala assim, este iluminismo é a verdadeira glosa dos escritos cristãos primitivos. Quer dizer, um pedaço dos escritos cristãos primitivos. A essência dos escritos cristãos primitivos. Então, nós vamos buscar nossa teologia, vamos dizer assim, nos padres da igreja, no cristão primitivo, na essência do cristianismo. E esse é um ponto. E sob que ótica, sob que visão? Não mentir, não temer a verdade, não adular. Não mentir porque muitos dizem assim, vamos maquiar aqui a instituição, vamos maquiar acolá, e aí vamos construir algo que não é verdadeiro. E o objetivo é a verdade. Por isso ele coloca não temer a verdade e não adular, quer dizer, não puxar saco, não ser uma coisa apenas para agradar a hierarquia da instituição.
porque Dom Carlos conviveu diretamente com essa questão da hierarquia institucional. E ele sabe que a hierarquia muitas vezes provoca esse tipo de coisa. A verdade fica ocultada e as coisas ficam sendo ali debatidas e maquinadas nos bastidores. Nós não precisamos desse tipo de coisa. A igreja brasileira, e aí o terceiro parágrafo continua, como ponto de partida da fundação do cristianismo, aceita a existência de um grupo de pessoas que viviam em Jerusalém nos últimos anos do Império de Tibério, dos anos 30 a 37. Estes fiéis proclamavam-se sequazes do nome e da doutrina de Jesus de Nazaré, morto em suplício por ordem do procurador romano Pilatos, por instigação das autoridades judias. Então ele vai... Como é que Dom Carlos vai trabalhando? Vai trabalhando, identificando a igreja brasileira com os princípios, com a fundação do cristianismo. Veja que ele não está preocupado em identificar a igreja brasileira com a liturgia tridentina, ele não está preocupado em identificar a igreja brasileira com a teologia da libertação, com com qualquer outro lema, não. Dom Carlos está preocupado em buscar a essência da igreja no cristianismo primeiro. E aí ele vai pontuando isso ao longo deste texto. Um texto que é fundamental, que é um texto fundante, por isso se chama Bases da Igreja Brasileira. E é um texto que ficou esquecido. Né? E nós precisamos trazer em voga esse texto que é significativo e é fundamental. Em número regular, estas pessoas haviam conhecido a Jesus em vida. Outras sabiam que ele tinha sido crucificado. Todas acreditavam que ele havia ressuscitado dos mortos, embora só uma parte delas houvesse gozado da presença de Jesus depois de ressuscitar. Então, um ponto importante da fé católica brasileira, a crença na ressurreição de Jesus Cristo. Ele fala assim, todas acreditaram, embora tenha algumas apenas viram, todas acreditaram. Então, a fé pascal, o mistério pascal, a crença na ressurreição de Cristo é ponto fundante da fé nacional, da fé católica brasileira. Até aí, tudo certinho com relação ao cristianismo. Depois ele diz assim, dada a falta de luz na documentação da origem do cristianismo. Veja aí o ponto crítico de Dom Carlos Duarte Costa. A espetadinha de Dom Carlos Duarte Costa. Quer dizer, ele não aceita aquilo ali como algo dogmático, perene, verdadeiro, de fé. Não, dada a falta de luz. Quer dizer, os documentos foram como que adulterados. Né? Os documentos foram como que colocados de acordo com a oportunidade e conveniência histórica daqueles que manipulavam a informação. Então, esse é o ponto. Ele coloca assim no texto, ele continua. Aumentada por uma erudição prejudicial. O que ele quer dizer? As traduções ruins, traduções que fogem aquilo que era original. Então, quer dizer, já o documento na origem não é tão original assim. E a tradução ruim, a igreja brasileira impossibilitada de resolver essa deficiência. Quer dizer, é óbvio, questões óbvias. Por falta absoluta, por falta não relativa, por falta absoluta de dados históricos precisos. Ela aceita as narrações conhecidas com o nome de evangelhos canônicos, reconhecendo que elas concordam em linhas gerais, suscetíveis, porém, no fundo, a graves objeções. Então, e aí é o ponto. Volta uma coisa aí. Inerrância da Escritura Sagrada. Inerrância, nós vamos estudar isso, nós vamos ver inerrância da Escritura Sagrada. Quando a gente fala das fontes da teologia, eu acho que eu já falo da inerrância. Inerrância para Dom Carlos. O que ele fala aí da inerrância? Existem objeções. Existe uma questão lógica, uma questão racional que não deve ser suprimida. Que pode existir objeções em relação àquela legitimidade dos supostos textos. Ok? Então, esse é um ponto que ele coloca, inclusive, nas bases da igreja brasileira. Veja que ele está colocando uma coisa que é polêmica até hoje. Se você vai falar dentro
de algumas instituições cristãs sobre esse tipo de assunto, vão te crucificar. Tá entendendo? Então, quer dizer, Dom Carlos vai trazendo uma polêmica já na origem, nas bases da igreja brasileira. E aí nos força a uma atitude de estudo ainda mais forte e ainda mais constante para que a gente possa tentar sair deste dilema. São Dionísio, bispo de Corinto, no fim do século II, queixando-se da falsificação de suas cartas, declara que numerosos eram aqueles que adulteravam os escritos do Senhor, isto é, os evangelhos. Então veja que ele já traz um elemento aqui histórico. Certamente de Eusébio de Cesareia, de outros que contam a história da igreja, falando sem rodeio, sem firula, de que realmente havia a adulteração de alguns escritos. E Celso, contemporâneo de São Dionísio, ele arremata, né? Dizia aos cristãos: vós contais fábulas, não sabendo dar-lhes a aparência de verossimilhança. Entre vós há verdadeiros ébrios que modificaram os textos dos evangelhos 2, 3, 4 vezes, adaptando-os ao seu bel prazer. Isso nós estamos falando de textos do século II. Então vejam que nós temos aí um ponto que Dom Carlos batia, que era a questão assim, nós não temos a possibilidade de ir a fundo, porque aquelas versões originais, elas já não estavam mais ali, mas nós precisamos compreender que houve sim manipulação. E que por isso nós temos que buscar a essência da mensagem. É o que ele fala lá atrás, quando ele fala, né, da essência da mensagem. Ele diz assim: reconhecendo que elas não concordam em linhas gerais. Quer dizer, aceita as narrações conhecidas com o nome de Evangelho, reconhecendo, porém, que elas concordam em linhas gerais, suscetíveis, no fundo, a graves objeções. Quer dizer, em linhas gerais, nós vamos buscar aquilo que é princípio, aquilo que é fonte. E assim, a igreja brasileira, e assim, desse jeito aí, ó, ele falou, a igreja brasileira aceita os evangelhos como tradições históricas em sua substância, com caráter profético litúrgico, contendo o ritual da Páscoa, que é a essência da nossa fé cristã, nos primeiros tempos. Ponto final. A igreja brasileira, a igreja católica, apostólica brasileira, tem por lema Deus, terra e liberdade. E assim ele fecha esse texto das bases da igreja brasileira. Então, vejam que, e vai por aí, tá? A polêmica de Dom Carlos, ela não... Aqui eu citei um pequeno excerto no finalzinho da revista, para que vocês possam já compreender os pontos aí que pode vir a surgir e esperar de Dom Carlos. Né? Muito bem. Vamos adiante aqui nos comentários de vocês, para a gente poder agregar mais alguns elementos aqui na nossa live. O que percebemos, aqui nos diz o João Carlos, eu acho que é, lá de Minas Gerais, o que percebemos é que muitos irmãos no sacerdócio, e mesmo no episcopado e cabense, vivem seu ministério em seu ambiente individualizado, dificultando a expansão da missão da ICAB. É verdade. E nós precisamos ter pontos fundamentais, como o Dom Carlos se preocupou em ter as bases da igreja brasileira, né? Nós temos que ter pontos fundamentais que nos identificam para que a gente também não faça o ministério ao bel prazer. Cada um fazendo do seu jeito e sem ter uma identidade. Porque aquilo que não tem identidade se perde em função do tempo. Então, nós precisamos construir essa identidade. Esse ponto, assim, é importantíssimo, né? Ministério individualizado, a gente vê que se torna muito personalista. O que eu entendo por personalista? O sacerdote, a pessoa que está ali conduzindo aquela comunidade, aquela missão, ele faz crescer aquela comunidade. Só que em determinado momento ele é transferido, ou ele sai, ele vem a falecer e a comunidade acaba, porque não houve uma preocupação da construção doutrinária, da construção espiritual, de todos aqueles pontos que são requisitos fundamentais para a continuidade da obra. Então, é preciso a gente ter essa preocupação. Quando fala em teologia pastoral, vocês vão ter essa teologia pastoral lá na frente, a gente vai ver essa preocupação, essa necessidade de construir coisas que sejam perenes, que sejam constantes, que permaneçam, certo? Deixa eu ver quem mais está aqui. Uma coisa simples, por exemplo, aí cabe aceita ou não o purgatório? Aceita ou não a confissão auricular? Eu não vou entrar nessa discussão hoje.
Não quero entrar nesses pontos assim específicos da teologia icabense, porque nós vamos ter que esmiuçar melhor tudo isso dentro das nossas aulas, né, conversar sobre esses assuntos. Mas existem usos. Por exemplo, a questão da confissão auricular. Confissão auricular, ela, na Igreja Brasileira, teoricamente, foi abolida. A confissão como condição sine qua non para a recepção do pecado, a confissão feita com o sacerdote. Ela foi abolida. A confissão, porém, a confissão comunitária, a confissão pública, que nós chamamos, não foi abolida. E, por exemplo, assim, a pessoa está com um problema, padre. Ela precisa ir lá conversar com o padre e tudo mais. Isso se chama orientação espiritual, isso se chama aconselhamento pastoral. Não é confissão. Sacramento da confissão auricular não existe. E nós, como sacerdotes, como ministros da igreja, temos que dizer, nós não aceitamos a confissão auricular, porque foi uma invenção. Foi algo que foi utilizado como fonte de poder, foi algo que foi utilizado para escândalos. Tá? Então, nós precisamos ser claros, ser decisivos, ser incisivos, ser objetivos. E não ficar floreando para que... não, rapaz, o povo não pode se escandalizar. Veja que eu falei aqui de Dom Carlos, e nós vamos falar muito sobre Dom Carlos. O Dom Carlos não se preocupava, não. E vocês vão ver, por exemplo, que as igrejas de Dom Carlos, se vocês abrirem fotos, as igrejas de Dom Carlos estavam sempre cheias de pessoas que eram fiéis católicas brasileiras. Ele não se preocupava. Não estava preocupado com isso. A igreja foi fechada, ficou 2 anos fechada, Dom Carlos preso. E aí? Dom Carlos não se preocupava. No sentido de que, a partir do momento que você defende uma verdade, você não precisa mascará-la. Veja que ele colocou os 3 princípios. Guardem esses 3 princípios, porque ele fala assim, esses 3 princípios são a base. Olha só como ele chama esses 3 princípios. Deixa eu repetir a frase de Dom Carlos aqui, porque é muito poderoso isso, né? Ele diz assim, tendo estes 3 princípios históricos como verdadeira glosa dos escritos primitivos. Então, não mentir, não temer a verdade e não adular. Não mentir, não temer a verdade, não adular. E sejamos assim. Vivamos dessa forma. Tá? Identidade própria. Eis o grande desafio. Propagar cópias, o mundo já está saturado. Torna-se um renovo a partir da Sagrada Comunhão, é o diferencial. Muito bem, José Márcio. É isso mesmo. Será que no termo por Deus, terra e liberdade, será que ficou lacunas e que Dom Carlos deixou passar desapercebido? Veja bem, nós usamos coisas deliberadamente, sem pensar, sem refletir sobre aquilo que está sendo utilizado. Deus, terra e liberdade contém em si o elemento trinitário. Porque quando nós falamos em Deus, por exemplo, nós falamos naquele que é o princípio. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, quer dizer, o princípio de todas as coisas. Terra é o elemento telúrico, é o elemento onde nós vivemos. Então, é o braço vertical da cruz, que nos liga a Deus à terra. E a liberdade é o braço horizontal, é a liberdade na qual nós devemos nos abraçar. A liberdade que foi propugnada pelo iluminismo, sim, o iluminismo político, o iluminismo filosófico, falou de liberdade, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, mas a liberdade como um valor fundamental do homem. Veja que nós estamos dentro do contexto dos direitos humanos, Dom Carlos sempre ligado na questão humanitária. Então, a liberdade como elemento fundante do direito humano. Deus, terra e liberdade surge, então, como algo que deve ser a bandeira da nossa igreja. Quando Dom Carlos, por exemplo, dentro de uma sociedade que não admitia o divórcio, vai lutar pelo divórcio, vai falar sobre a impropriedade, o escândalo que era o desquite, e vai defender o direito, inclusive, das pessoas poderem ter, sim, a sua nova vida conjugal, o seu novo matrimônio. Até hoje tem pessoas que acham que é absurdo. É absurdo. E outra tendência, que, por exemplo, a Igreja Romana tem, e copia, né? Que é a pastoral dos casais de segunda união. Vamos trazer os casais de segunda união. Algo que é um ponto importantíssimo na Igreja Brasileira, porque nós não estamos fazendo assim, mascarando, adulando, mentindo. Nós estamos dizendo o seguinte, vocês podem casar de novo, vocês podem ter um matrimônio.
Ah, mas nós estamos aceitando essas pessoas da igreja. Não, essas pessoas, elas sempre foram igreja. Elas não deixaram de ser igreja. A igreja brasileira tem essa clareza. Por isso, nós precisamos construir de forma clara e precisa diante da sociedade que nós somos. Nosso querido Dom Francisco Célio Batista, grande abraço, Dom Francisco. Dom Célio, lá de Fortaleza, nosso irmão querido. Por que ainda celebramos em versus Deu? Não teria Dom Carlos também abolido dessa forma? Dom Célio, se nós observarmos toda a liturgia de fotos de Dom Carlos, nós vamos perceber que ele não tinha abolido, não. Ele aboliu o culto em latim, ele aboliu a celebração, a confissão auricular, ele aboliu muitos elementos, mas a teologia, a liturgia versus Deum, ele não aboliu. Essa liturgia versus Deum, muitos de nós não entendemos o princípio espiritual dela. Na aula de liturgia, inclusive no curso de liturgia que eu proponho, na aula, na matéria de liturgia, de introdução à liturgia, eu falo especificamente sobre essa liturgia versus Deus, sobre o significado, sobre a espiritualidade contida. Confesso a vocês que eu sou um defensor dessa liturgia, mas também acho que a igreja tem que se adaptar a todas as circunstâncias. Se, por exemplo, você está lá, como diz o apóstolo Paulo, né? Em Roma me fiz um romano para ganhar os romanos, na Grécia um grego para ganhar, me fiz tudo para todos. Então, nós temos que também ter essa adaptabilidade. A questão litúrgica não é a central, não é a questão litúrgica central. O propósito maior é a evangelização. Veja que quando Dom Carlos coloca o texto das bases da igreja brasileira, ele não se preocupa em nenhum momento em falar sobre liturgia. Em nenhum momento ele fala sobre liturgia. E Dom Carlos não estabeleceu uma liturgia nova. A liturgia versus populi, tal qual nós a conhecemos, vai surgir depois do Concílio Vaticano II, depois da reforma da Igreja Romana. Dom Carlos não estabeleceu nada disso. Ele vai trazer, sim, uma inovação para a liturgia, que vai ser seguida por Roma depois, que é a utilização da língua vernácula, que é a utilização da língua pátria dentro da liturgia. Agora, de resto, e isso vocês não precisam dizer, por exemplo, assim, o Dom Bertol está falando coisa, não. Vocês pegam as fotos de Dom Carlos, vocês vão ver os altares lá, versus Deum, lá na parede, bonitinho, Dom Carlos celebrando dessa forma. Não tem segredo, tá? Então, não se aboliu essa forma litúrgica, de forma alguma, tá? Inclusive, ele celebrava assim. Vem a construção da liturgia versus populi, que também tem uma base lá das primeiras basílicas do cristianismo, porque tem uma parte das basílicas, daquelas basílicas romanas do século IV, em que se celebrava versus populi também. Nas catacumbas se celebrava versus populi, porque, veja bem, você tinha pessoas ao redor de uma mesa improvisada, então você tinha que celebrar da forma que era possível celebrar. Importante é o sacrifício, e nós precisamos entender isso também. Muito bem, vamos lá. Vamos lá, Tá, o que seria esta liturgia? Essa liturgia versus Deum. Ah, sim, a liturgia versus Deus versus populi. Versus Deum é quando o altar está na parede do santuário e o sacerdote e o povo estão voltados para o altar, todos voltados para o altar. E no próprio altar está o sacrário. Muitas vezes o sacrário está ali no altar. Pode estar numa capela do Santíssimo, mas geralmente o sacrário está no altar versus Deus. É a liturgia tradicional anterior ao Vaticano II. E o versus populi é a liturgia que nós conhecemos, os altares, o padre fica atrás do altar, de frente para o povo, por isso se chama versus populi, de frente para o povo. Então, são esses dois tipos de liturgia, que na Igreja Romana você tem, por exemplo, o rito extraordinário e o rito ordinário. O rito extraordinário, a forma extraordinária que seria versus Deus, e a forma ordinária que seria versus populi, essa celebração de frente para o povo, que surgiu depois do Concílio Vaticano II, né? Então, antes do Concílio Vaticano II era o contrário. O rito ordinário era versus Deus, o rito extraordinário era versus populi. Dom Carlos estava dentro desse contexto, né? Por isso, a questão histórica ali prevaleceu. Tá certo? Mas nós não vamos entrar na questão da liturgia hoje. O que eu queria justamente era dar essa primeira pincelada,
falar com vocês sobre isso. O próprio Dom Carlos, o Diácono Marcelo colocou aqui, ainda em Roma há liturgia em latim. Sim, e o Dom Carlos, inclusive, celebrou em latim muitas coisas. As primeiras ordenações de Dom Carlos, as primeiras sagrações foram feitas utilizando o latim na forma do sacramento, utilizando o latim nos hinos sagrados. Por que essa preocupação? Justamente para que não fosse contestada a legitimidade da sagração episcopal, que foi, inclusive, por exemplo, Dom Salomão foi aceito na Igreja Romana a sua sagração, e outros bispos também. Então, a Igreja brasileira, ela tem... Dom Carlos teve essa preocupação no começo. Tá? Se aboliu no dia a dia, na celebração usual, a utilização do latim, porque nas missas da Igreja Romana, latim se usava cotidianamente. Não. Na Igreja brasileira surge a missa em português. Missa totalmente em português. Porém, nessas celebrações solenes, especialmente nessas celebrações que se vinculavam a uma ordenação sacra, havia a utilização da língua latina, para que em nenhum momento fosse contestado por quem quer que seja aquele ato sagrado, a legitimidade do ato sagrado, a validade e liceidade do ato sagrado que estava sendo ministrado por Dom Carlos. Então, nós vemos essa preocupação também com relação ao início, a gestação ali da Igreja brasileira. Bom, meus amigos, com isso, assim, eu gostaria que espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira live. Vamos ter outros momentos de troca. Espero que também seja muito positivo para todos vocês essa construção da live, e que a gente possa estar também divulgando esse trabalho junto àqueles que vão trocando experiências conosco, né? Esta live eu vou deixar no nosso espaço, lá na nossa plataforma, lá o link da live, vou baixar essa live lá, e espero assim que nós possamos continuar construindo este pensamento e crescendo juntos na nossa fé brasileira, na nossa fé nacional, trocando essas experiências e fazendo com que esse conhecimento, como eu falei no início, volto a frisar agora, seja um conhecimento prático, seja um conhecimento que venha a nos ajudar a fazer uma evangelização efetiva. Eu agradeço a vocês todos o carinho de participarem comigo, espero que nós possamos ter outros momentos assim. Continuem focados nos estudos, tá? Continuem fazendo lá os estudos. Aqueles que tiverem dúvida em relação à utilização da nossa... Agora nós estamos usando no Google Classroom, né? O nosso curso está sendo feito no Google Classroom. Espero que vocês estejam gostando da praticidade da plataforma. Ao final de cada formulário, veja bem que uma aula do nosso curso, ela funciona da seguinte forma: você vai abrir a aula, você vai ver lá que tem um chamado e diz assim, que você tem que assistir a videoaula, você tem que ler o material complementar, que é em PowerPoint, algumas aulas vêm o material em PPT também, em PDF também, para que você possa complementar ainda mais o conhecimento. E, por fim, você vai resolver as questões. Quando você for resolver as questões, a minha sugestão para você é que você já tenha, sabe, assimilado aquele conceito, aquele conhecimento. Dom Bertol, eu posso ter um caderno? Você deve ter um caderno, é legal ter um caderno para você anotar, para você tomar nota, para você construir a tua reflexão. Eu quero fazer no notebook. Não tem problema, o importante é você tomar nota, as suas notas, as notas que você vai revisar depois, aquele conhecimento que você vai revisar depois, porque esse conhecimento é um conhecimento teu, é um conhecimento que você está construindo, certo? Então, você precisa ter o seu espaço de tomar notas, de escrever, para que você possa, em determinado momento, voltar a isso. Se você escreve no Word, se você escreve no caderno, não interessa o jeito que você faz. O importante é você ter esse espaço. Tá? Vai construindo as tuas pastinhas lá do curso, né? Coloca lá, por exemplo, Introdução à Teologia, curso de Teologia, aí você vai colocar a primeira matéria, Introdução à Teologia, e você vai colocando lá, aula 1, coloca lá dentro da aula 1 tudo aquilo que você coletou da aula 1, aula 2, aula 3, e você vai construindo as suas pastas do curso. Quando você vê no final do curso, você tem todo o curso armazenado com você. E isso é muito importante, porque vai ser um material para você revisitar, para você contestar, porque
também nós precisamos entender isso. Não mentir, não bajular, estar sempre disposto a dizer a verdade, proclamar a verdade. Então, se em determinado momento você discorda com a postura daquele que está ali, o seu instrutor, a pessoa que está direcionando a aula, você tem o direito de discordar e até de justificar essa discordância e tentar convencer também a outra parte que ela possa estar errada, porque nós não somos donos da verdade, nós estamos em construção, em busca desta verdade. Tá certo, gente? Um forte abraço a todos, permaneçam firmes nos estudos e, como diz aqui o Márcio, juntos por Deus, terra e liberdade. Estejam juntos. Às vezes a pessoa pensa assim, mas eu queria tanto que a minha igreja... Porque nós, como ministros, nós pensamos assim, poxa, eu queria que a minha igreja fosse uma igreja assim, um templo grande, uma comunidade grande, com pastorais, com trabalho, crescendo. Porque nós temos esse referencial que nos vem de outras instituições. É bom, é salutar? Sim, mas tudo que se constrói na mentira é ilusão. Então nós precisamos ter, sim, esta igreja grande, esta igreja forte, mas pessoas evangelizadas. Pessoas que saibam o que é a igreja brasileira e que igreja elas estão de fato. Nós temos o curso de evangelização, que nós estamos agora divulgando, o curso de evangelização e escritura, que são 10 módulos, inclusive alguns dos senhores fazem parte do curso, como o Yuri, o Diácono Marcelo também faz parte do curso. Esse curso, o objetivo dele é voltar-se mais para o leigo, para as pessoas que nós queremos convencer dentro do nosso trabalho, estarem ali também irmanadas conosco. Esse curso deve ser o primeiro degrau, o rumo ao ministério. Ao final do curso, inclusive, a pessoa, de alguma forma, já está capacitada para exercer um ministério leigo, ou até mesmo algumas ordens menores, como acolitado, leitorado, que seriam ordens menores ali que podem ser utilizadas dentro da instituição. Vale a pena a gente investir na formação do nosso corpo de trabalho. E não pensarmos apenas em nós como aquela vaidade que sobe, né? Como foi dito aqui, aquela coisa de a minha comunidade, o meu povo, a minha gente, eu amo essas pessoas. Sim, você deve amar as pessoas, mas você não deve entender que essas pessoas como posse sua. Ninguém é posse de ninguém, ninguém é de ninguém. Ah, mas esses fiéis fui eu que trouxe para a igreja, são meus fiéis. Aí a pessoa vai lá, sai da igreja, constrói outra igreja, cria uma nova instituição religiosa, e aí funda uma nova instituição religiosa, e diz, não, agora esses fiéis que eram meus, eles são meus fiéis, eles vão me seguir. Por quê? Porque não houve base, não houve realmente centralização no princípio fundante, que é o que nós trouxemos hoje aqui sobre as bases da igreja brasileira. Tá certo? Depois eu vou dar uma melhorada aqui, para que o texto das bases fique também aí na descrição do vídeo, tá certo? Muito obrigado a todos vocês, ao Rogério, que está aqui com a gente também, ao Márcio, ao Diácono Marcelo, ao Dom Francisco, ao João Carlos, ao José Márcio, ao William Queiroz, lá de Maringá, um grande abraço, William, ao Danilo, nosso querido diácono Danilo Melo, Deus abençoe aí a todos vocês, muita paz. Se alguém eu deixei de mencionar, por favor, me dá o nosso querido Yuri também, o Yuri do Pinambá, muita paz aí para vocês, né? O pessoal de Minas Gerais, em peso, aí com a gente, fazendo o curso, e vamos fazer com que a igreja em Minas, nas nossas queridas Minas Gerais, possa crescer ainda mais, como em todo o nosso país. Há de crescer, há de brilhar este sol da justiça, este sol da graça, e esta bênção que é para a nossa terra brasileira, a Igreja Católica Apostólica Brasileira, a qual eu tanto amo e quero bem. Estou na Igreja Brasileira desde 1989, quando iniciei minha caminhada em Joinville, Santa Catarina. Me tornei diácono da Igreja Brasileira em 92. Em 96, me tornei sacerdote da Igreja Brasileira. E de lá para cá, sempre assim, exercendo este papel, esta missão, buscando levar a palavra do Senhor por todos os lugares onde ministrei a minha vida. Desde 2002, estou em Brasília, e a partir do ano passado, comecei a missão também em Goiânia, como bispo de Goiânia, e há muito que se fazer. Nossa igreja tem alguns pontos, assim, algumas sedes
construídas, mas precisa crescer, precisa expandir. Para expandir, é preciso que nós possamos estar preparados, estar capacitados para enfrentar os desafios dessa civilização do terceiro milênio, a qual era tão mencionada pelo nosso santo fundador. Forte abraço a todos vocês, muita força, e fiquem atentos aí aos nossos avisos para nosso próximo encontro, para a nossa próxima live, para a gente poder continuar crescendo na nossa espiritualidade, no nosso compromisso, na nossa missão. Tudo de bom e até a próxima. Felicidade a todos vocês.